Oi, bom dia. Nós vamos, como todos os dias, nós vamos estar juntos, cultuando a Deus, conversando a respeito da sua palavra, conhecendo melhor a respeito da sua revelação, e que sempre é bom lembrar que essa revelação é a mesma revelação que ele tem apresentado à humanidade desde Adão até o futuro, sem nenhuma mudança, é a mesma revelação. E todas as dificuldades que o ser humano tem para compreender essa revelação, que por ser amor, é uma revelação simplíssima, muito fácil de ser compreendida. Porém, como nós olhamos essa coisa simples de uma maneira, através de olhos preconceituosos, olhos cheios de limitações, defeitos, então termina havendo uma diferença muito grande entre a revelação simples que vemos e a verdade que nós compreendemos. Então, pregamos muitas vezes, em nome dessa revelação, pregamos justamente o contrário dela, o contrário do que ela ensina. Aí vem Jesus e diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso tudo tem a ver com a revelação de Deus. É preciso dizer claramente isso, para que na hora que formos entender o Antigo Testamento e as maneiras erradas que os escritores compreenderam esse amor, a gente tenha um parâmetro mais adequado, mais correto, a respeito do que seja esse amor, tá bom? Mas não ficou só no Antigo Testamento, não. Ainda hoje cometemos coisas absurdas, barbaridades, em nome desse amor de Deus. A gente sabe do amor do Senhor para com todas as pessoas e ainda assim cometemos barbaridades. Aliás, ontem eu estive em contato com uma pessoa e ela, dentro da limitação dela e representando muito bem todos nós, representando nossa compreensão, representando nossa profunda ignorância do que seja o amor de Deus, entre as várias barbaridades repetidas que ele me falou, repetidas pelo pastor dele, pela igreja dele, pelas pessoas que convivem com ele, ele disse o seguinte: existem, presta bem atenção nisso, quer dizer, pessoas que se dizem conhecedoras da Bíblia, conhecedoras da revelação de Deus, e disse o seguinte: existem
muitas pessoas que Deus faz questão de que não o conheça. Compreendeu a gravidade? Nós não estamos no tempo de Moisés, não. Não estamos naquela época. Estamos mais de 2000 anos depois da morte de Cristo. E ainda temos essa concepção. Então, não mudamos nada de Moisés. Apesar que o amor de Deus é simplíssimo. Mas nós, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, ainda temos dificuldades enormes para conhecer esse amor. Ele me afirmou isso. Eu fiquei calado porque eu não ia discutir. Quem convence não sou eu. Quem convence é o Espírito. Né? Aí ele me falou isto. Uma coisa que ele já repete, porque ele falou com tanta audácia, com tanta prepotência. Ele disse: há pessoas que Deus faz questão de que não o conheça. Então, essa pessoa que me falou isso, e todos que ensinam isso a ele, não conhecem Deus, não conhecem o amor de Deus, não conhecem a revelação de Deus. Ele é diferente de mim? Não. Não é diferente. Todos nós temos essa dificuldade para compreender o amor de Deus. E falamos, e fazemos, e praticamos barbaridades, usando esse amor de Deus. Pelo amor que Deus tem à humanidade, veja só, vou repetir ele, mas isso ilustra bem outras coisas que a gente crê. Pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem por toda a humanidade, por todas as pessoas, e a Bíblia diz, sem acepção de pessoas, a partir desse amor, existem pessoas que Deus não quer que o conheça. É isso que a gente tem pregado, é isso que a gente tem vivido, apesar da simplicidade, da verdade, do amor de Deus, da revelação de Deus. Revelação pela natureza, revelação pela mente, todo ser humano tem essa concepção sobre o seu Deus, qualquer que seja o seu Deus, né? Revelação através da Bíblia, revelação através de Jesus Cristo, revelação através do Espírito Santo, revelação, enfim, muitas maneiras Deus está se revelando e a gente ainda tem essa concepção. A gente não presta. Só a misericórdia de Deus para ter paciência com a gente. Só essa misericórdia. Porque para nada a gente presta. A não ser para o mal. Só a misericórdia de Deus. Aqui o salmista, também ilustrando cada um de nós, né? No Salmo 119, versículo 126, a Bíblia diz assim: é tempo de agires, ó Senhor. Olha só, tem tudo a ver com a gente, né? Essa necessidade de ter um Deus a nosso serviço, essa necessidade de ter um Deus que a gente diz que é soberano, mas que esteja a nosso serviço, ao nosso paladar, à nossa vontade. É tempo de agires, ó Senhor. Essa palavra aqui não é uma palavra de humildade, não. É uma palavra dizendo, Senhor, acorda. Acorda, Senhor. Está na hora de agires. Aí ele diz assim, agora veja a justificativa dessa palavra dele. Pois eles violaram a tua lei. Parece demais com a gente. E isso aqui na época não é de Davi, provavelmente pelo andar da carruagem teológica do Salmo 119, isso aí está entre Davi e a Babilônia, está aí, né? Babilônia é mais ou menos 500 anos antes de Cristo, e
600, 500 anos antes de Cristo, Davi está no ano 1000, então digamos aí que isso aí está no ano 800 antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo, tá? Então é nesse período aí, já há essa petulância que herdamos. Acorda, Senhor, escute o que eu estou te dizendo. Eu estou mais apto, eu estou percebendo que está na hora de tu agires. Haja, porque eles violam a tua lei. Entende? Eles, sempre eles. Eu guardo a tua lei, Senhor. Eu sou, né? Então tem tudo a ver com a gente. Veja só, né? O amor de Deus, que é simplíssimo, e o salmista com todas as dificuldades para compreender essa revelação de Deus, né? Então, a paráfrase terapêutica diz o seguinte: nós que falamos aqui, são os nascidos de novo, né? Verdadeiramente nascidos de novo. Somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora, por seu Espírito ajudador, tem nos feito ver, entender, lamentar e nos arrepender do quanto violamos as suas leis. O quanto nós, não é eles não, nós violamos as suas leis, juntos e na mesma intensidade de todo mundo. Quer dizer, somos iguaizinhos a qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa. Não é eles, não. Senhor, nós temos violado a tua lei, né? Eu estou querendo consertar aqui Ok. Então, muito bem. Na mesma intensidade de que todo mundo, bem como o fato que ele tem agido com amor para com todos nós, com misericórdia, com paciência, com carinho, com respeito, né? Então, é totalmente ao contrário de nós, né? Ele sabe ver tudo isso, né? Eu tenho dito o seguinte, até para que eu possa me colocar no meu lugar. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, né, por vários motivos, não tem o Espírito Santo porque elas rejeitam, né, essa mudança do Espírito, e rejeitam por quê? Porque são vítimas de uma situação que não faz com que elas compreendam perfeitamente a situação delas. Então, essas pessoas, né, tem uma consequência para elas a partir dessa rejeição. Mas eu, que tenho o Espírito Santo, que sou guiado pelo Espírito, que sou uma nova criatura, já tenho uma nova natureza, eu termino agindo e sendo como qualquer outra pessoa. As consequências são piores para mim. Eu tenho muito mais condição, né, de me superar, de me vencer, de ser mais obediente, de ser menos desobediente. Eu tenho essa condição. Deus tem me ajudado, Deus tem me facilitado as coisas para mim. Então as consequências são piores para mim. Porque eu ainda erro, eu ainda peco, eu ainda falho, eu ainda cometo os erros que eu cometo, né? Então, na mesma intensidade que todo mundo, bem como o fato que ele tem agido com amor para com todos nós, com cada um de maneira muito misericordiosa. Pois quem tem perdido muito com isto somos nós mesmos. Por que ele tem tanta misericórdia, né, conosco? Porque quando nós desobedecemos ele, quando nós somos contrários, agimos, violamos a lei dele, os maiores prejudicados somos nós. E se ele nos ama, então ele é misericordioso, paciente, carinhoso diante dessas falhas que cometemos. Isso tudo significa amor. Amor. Entende? É muito complicado para esse amorzinho sem vergonha que a gente tem entender. Mas esse é o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Tá bom?
O nosso culto é, então, diante disso tudo, né? O nosso culto é saber mais sobre a revelação divina, tá? Aqui tem, sabermos que Deus é amor. Não é ter amor, é ser o próprio amor, tá? Ser o próprio amor. 100% amor, 100% santidade, 100% justiça. 100%, completamente cada uma dessas coisas, né? Amor perfeito, além de nossa noção limitada, pequena, humana, tá bom? Então, essa é isso tudo é quem somos e esse grande amor e misericórdia de Deus para conosco. Vamos aqui para, né? Vamos ver se eu corro um pouquinho, só para lembrar rapidamente, né? A gente lembra aqui, irmã Arideia, bom dia. Irmã Ivete, bom dia. Tá bom? Bom dia a vocês. Seja um dia maravilhoso para a vida e para os relacionamentos de vocês, com vocês mesmas, com as pessoas ao redor de vocês e com o próprio Deus. Tá? Muito bem. No domingo, a gente fala sobre o culto a Deus e a gente lembra uma das atividades, né, que é realmente o verdadeiro culto a Deus. É a Casa de Apoio Solidário. Tá? As ações dessa casa para ser instrumento abençoador de Deus para as pessoas que precisam e são alcançadas pelos seus serviços. Tá? Então, aqui eu tenho assim... Pessoas, cadê? Enquanto estamos prestando cultos elogios, aquele blá blá blá, né? Ah, Deus, você é maravilhoso, aquela coisa que a gente já está acostumado a fazer. Pessoas são atendidas em suas carências. Pessoas amadas de Deus. Pessoas que Deus está interessado no bem delas, na proteção delas, no carinho a elas, na qualidade de vida delas. Pessoas que Deus ama estão sendo atendidas. Enquanto estamos lá afagando o nosso ego, né? Afagando a nossa consciência de que estamos cultuando a Deus, pessoas amadas de Deus estão sendo atendidas em suas carências. Familiares de hospitalizados são acolhidos. A Casa de Apoio está fazendo o que Jesus fez e o que ele faria. Tá? Então, esse é um verdadeiro culto a Deus. O blá, blá, blá pode ter até alguma importância, mas não substitui nunca a nossa ação de ser bênção na vida das pessoas. E aqui lembra, né, o PSCAP Missão Esperança, a atuação no emocional, existencial e espiritual. É uma ação de cuidado e ajuda e preocupação com as pessoas. Tá? E nisto, entre outras atividades, nas quintas-feiras, o encontro de oração que acontece. 7, aqui, muito bem, falando sobre a ceia do Senhor. Vamos aqui, falando sobre a ceia do Senhor. Tem algumas considerações importantes quando a gente fala sobre a ceia do Senhor, tá bom? Então, a primeira, ceia é só um memorial sobre o amor de Deus. Só um memorial. Entendeu? Só um memorial. Segundo, nem ceia, nem batismo salvam ou condenam pessoas. São só testemunhos de fé e salvação de um salvo. Certo? E por que essa preocupação em falar isso? Porque nós temos uma inclinação enorme para mistificar as coisas, tá? Para dar significados mágicos nas coisas. A gente gosta muito, é do nosso, né? Essa mistura nossa, não tanto europeia, mas essa mistura nossa do índio com o africano fez com que nós fôssemos assim muito achegados a coisas místicas, coisas sobrenaturais, coisas, né, assim, entendeu? Então, essa é uma tendência nossa.
E tem pessoas até que acreditam que se não tomarem a ceia, a salvação delas está comprometida. E isso não tem sentido. Bíblico não tem sentido. Certo? Até porque não é tanto culpa delas. Ensinaram isso a elas, não é? Foi desenvolvido isso entre elas e assim por diante. Mas, de qualquer forma, creem nisso e sofrem com isso. Sofrem com isso. Né? Terceira consideração. A ceia, ela usa símbolos memoriais. Não são símbolos místicos, são símbolos memoriais. O pão e o vinho. Tá? O pão, lembrando o corpo de Cristo, a vinda de Cristo ao mundo, e o vinho, lembrando a respeito da morte de Jesus. Não tem que ter necessariamente o pão, não tem que ter necessariamente o vinho, mas são símbolos, né, que ilustram aquilo que a ceia está lembrando. Comer o pão é estar integrado no corpo de Cristo. Comer não é exatamente ingerir. Comer tem o sentido também de saber que aquele pão lembra o que ele lembra. Aquele vinho lembra o que ele lembra, tá bom? Comer também tem o sentido de refletir. Tem o sentido de viver aquilo. Tem o sentido de oferecer-se por causa daquilo. Tá? Então, comer tem o sentido de você se envolver com os significados que esses símbolos demonstram. É um grande motivo para vivermos gratos. Tá bom? Tudo que o pão e o vinho lembram é grande motivo para vivermos de maneira grata, pela vinda e pela morte de Jesus Cristo. Tá bom? Há muitas pessoas que nunca tomaram a ceia e são salvas. E há muitas pessoas que tomam ceia e nunca foram salvas. Entendeu? Então, não é o ato em si, não é o ritual, mas é o que ele representa. Tá? É a vivência com os significados que a ceia ilustra. Muito bem, vamos aqui para o texto bíblico. Estamos em João, agora vamos começar João capítulo 5. Né? João 5. João 5, eu estou aqui só analisando o horário, tá? Para a gente ficar dentro. Pronto, está aqui, deixa eu colocar aqui nos comentários. Quando coloca nos comentários, facilita para que pessoas depois possam ir para um determinado momento do culto, porque cada comentário tem um linkzinho que direciona para aquele momento do culto. Então vamos ver aqui. Capítulo 5, não é? Nesse primeiro momento, versículos de 1 a 15, nós temos então, deixa eu colocar aqui, 15, né? 1 a 15. Então, nós temos a cura de um paralítico em Betesda. E a gente vai, é muito interessante essa experiência. Aliás, Jesus teve muitos eventos, Jesus teve muitos momentos de cura, teve muitos momentos de ensino, são 3 anos incessantes, ou seja, ele passava muito tempo com seus discípulos. Essa era uma característica das escolas daquela época. Né? Os discípulos, os alunos, passavam muito tempo com o mestre. Então, detalhes eram ensinados, né? Todo momento era um aprendizado, todo momento, e o mestre se caracterizava como aquele que identificava cada momento como importante para aqueles ensinos. E para cada escritor bíblico, não é? Aqueles que vivenciaram ou não, por exemplo, Marcos não foi um apóstolo, Marcos, mas ele, né, recebeu, segundo estudos, ele recebeu informações de Pedro. Né? Mas Lucas também não foi apóstolo, mas provavelmente recebeu informações, ele foi diretamente a Maria, e segundo ele foi diretamente a pessoas que viveram tudo aquilo que Jesus escreveu,
E também ele copiou outros escritores que, né, ele diz que muitas pessoas haviam escrito sobre Jesus, provavelmente ele aproveitou muito dessas informações. Agora, como é que eles moviam para pegar essa ou aquela informação? O que é que dava importância? Não, isso aqui eu não preciso falar que Jesus fez, mas isso aqui eu vou falar. O que é que fazia isso? Os objetivos que cada um tinha para escrever o texto, né, que estava escrevendo. Então, aqui João, dentro dos objetivos dele, ele escolheu alguns momentos importantes. Ao todo, ele chama de sete sinais de que Cristo era realmente Deus encarnado. Essa é a grande preocupação de João nesse evangelho de João. Aí, por que esse aqui também é importante como os outros, né? Dentro do entendimento de João, isso aqui ajudaria ele a estar defendendo o que ele estava defendendo sobre Jesus. Então, o versículo 1 diz assim: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres, né? Depois disso, claro, não tem que ser necessariamente depois de tudo que ele falou ali no capítulo 4, né? Que foi primeiro a mulher samaritana, depois Jesus curando aquele filho daquele oficial. Não quer dizer que logo imediatamente aconteceu esse encontro, esse momento aqui, né, quando ele sobe para Jerusalém, pois havia uma festa. Né? Aí deve ter passado uns 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Então não é uma coisa imediata. Para ele, sim, é importante essa sequência, mas não quer dizer necessariamente que foi uma coisa logo imediata, tá bom? Então ele foi para Jerusalém, pois havia uma festa em Jerusalém. Ele foi para Jerusalém não só como, né, aquele que estava querendo estar perto de pessoas para poder divulgar o seu ensino, divulgar a sua missão, mas também porque ele era judeu. Né? E sendo ainda, além de judeu, mestre, era necessário, era importante que ele estivesse lá, né, lá em Jerusalém para a sua atuação como mestre em relação até aos seus discípulos. Então diz assim, havia uma porta, né? Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, eles tinham o costume de botar nomes nas entradas da cidade para facilitar, não é? Então, em vez de você ficar falando, olha, é a porta lá perto de não sei da onde, ali você entra. Não, eles já tinham, cada porta tinha um nome apropriado, que eles conheciam e que facilitava para que as pessoas identificassem por onde é que deveria entrar na cidade, ou sair, ou o que seja. Então, perto dessa porta, né, das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Ele menciona esses alpendres porque as pessoas ficavam por ali e ele vai identificar que num daqueles alpendres estava alguém em especial que Jesus teve contato naquela oportunidade. Tá bom? Então, esse é o primeiro panorama que a gente tem para esse texto, né, de João capítulo 5, começando então esse episódio, essa situação de Jesus com esse paralítico. Muito bem, hinos que nós cantamos. Analisando qual é o interesse, né, o objetivo de estarmos analisando um ou outro hino? É que a gente, ao ver um ou outro hino, a gente fique mais atento em relação a qualquer hino que a gente cante. Nós temos dentro das nossas limitações, né? A gente tem a ideia assim,
Se o hino fala sobre Jesus, então é bom. Então ele é salutar, quando na verdade não tem nada a ver, né? O fato de falar sobre Jesus, o ensino de Jesus, não tem nada a ver. Não quer dizer que seja um hino saudável, tá? A gente só tem um porém. É que se o hino não for, se a música que a gente vai cantar com o nome de Jesus, se ela não é, do nosso curral. Se ela é de outro curral, aí ela não presta. Ela não serve, né? Não é assim que a gente faz? A gente age assim. Se é cantada em outro curral, então, por ser, é coisa nossa, é coisa dessa limitação que a gente tem, que a gente desenvolveu, né? E que a gente precisa policiar, né? Agora, na verdade, o critério para saber se a música é saudável ou não é você conhecer exatamente o que é que ela está dizendo, o que é que ela está afirmando. Porque tem muita tolice sendo cantada aí, e o critério, até escutei isso de um cantor desses que gravam aí, ele mencionou que o critério para saber se um hino é bom, né, na hora de gravar, é se o hino vai ser vendável. Porque quem administra isso é a gravadora. Então ela vai analisar a música, não é o que é a letra, o que é que você está cantando, não. Ela vai analisar se o seu ritmo, se a sua voz, se o arranjo daquela música, se combinam todas essas coisas, porque ficará fácil para ela divulgar e vender. Olha, isso não tem nada a ver com o que seja uma música saudável. Não é o bolso, não é, da gravadora que vai identificar se um hino é ou não saudável. Tá bom? Então, quando a gente analisa hinos, a gente está querendo criar um hábito da gente ficar analisando. Por que eu estou cantando isso? Né? Ah, mas está no hino. Não, não é porque está no hino que eu vou cantar. Eu tenho que saber o que é que eu estou cantando para poder não cair, não é, numa coisa. Querer falar a Deus uma coisa e, na verdade, a gente está falando outra. Tá? Esse rapaz que eu mencionei no começo, não é, que disse que tem muita gente que Deus não gostaria que conhecesse ele falou também outros absurdos. Porque ele falou outras coisas, eu até anotei, mas agora não estou me recordando. Não é? Mas precisamos estar atentos para a gente não estar falando tolice. Não é? Não estar falando tolice despregando aquilo que, como luz e como sal, deveríamos estar pregando. Tá? Nós somos muito ingênuos, viu? A ingenuidade é própria. O próprio Jesus diz assim: os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. São mesmo, né? Eles são mais atentos. Os filhos da luz são ingênuos, são tolos, são abobaiados, né? Qualquer coisa chama a atenção, qualquer abraço, qualquer Jesus atrai. Para ele tudo ali tá legal, entendeu? Então nós somos muito ingênuos. Não somos enganados, mas somos ingênuos. O que é ser enganado? É manter-se no engano, porque o Espírito de Deus não permite que continuemos no engano. Eu até ilustro isso com o seguinte: é como um pai, principalmente agora nessa época de Natal, é como um pai, né, que está com seu filho passando pela rua, está segurando a mão dele, e as lojas estão lá iluminando e mostrando brinquedos, atraindo, né, a atenção. E o filho está ali andando com o pai, mas está de olho nas vitrines, impressionado com aquilo e com vontade de estar lá para poder brincar, pegar aqueles brinquedos. A gente é como essas crianças. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus que nos guia, ele age de maneira segura, né? O que é que ele faz? Segura a nossa mão e ele vai em frente. A gente está lá de olho atraído pelas, né, as atrações, mas ele está ali nos carregando, nos puxando, em outras palavras, nos levando, né, como diz o texto, nos guiando pelas veredas da sua justiça. Tá bom? Então nós não somos enganados, mas somos ingênuos, né? Existe casos até de alienação.
alienação, né? A gente se deixa enganar. Tem muito pregador aí, astuto, que já sabe o que é que atrai a atenção das pessoas, a entonação, há uma série de coisas que podem ser usadas e as pessoas se deixam levar. Agora, aqueles, a Bíblia diz, né, lá em 2 João, capítulo 2, versículo 20, versículo 27, ela diz que aqueles que têm o Espírito Santo não serão enganados. Não, o Espírito não deixará que eles sejam enganados. Tá? E ainda diz assim, nem precisa que alguém lhes ensine alguma coisa, porque o Espírito de Deus não deixa que seja enganado. Tá bom? A gente fica ali engabelado por algum tempo, mas permanecer enganado, isso não. Isso aí é impossível a um salvo. A um salvo. Não é a um religioso, não é a um cristão, não. Estou falando a um salvo. É impossível porque o Espírito de Deus, né, não permite, não deixa. Então, o hino seria esse aqui. Santo, santo, santo és tu, Senhor. E é verdade, né? Santo, santo, santo és tu, Senhor. Quando se fala assim, santo, 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 lembra-se muito uma situação dentro da cultura hebraica. Né? Eu não sei como é que está hoje, tá? Mas na época da Bíblia não havia esses superlativos que a gente usa. Muitíssimo, né? Santíssimo. Esse superlativo não existia. Mas havia uma maneira de falar isso de uma maneira mais intensa do que hoje. Hoje você fala santíssimo de qualquer forma, né? Eu até... Bom, não tenho tempo, senão eu ia contar uma história aqui, mas hoje a gente usa aí santíssimo, essas coisas, né? Sem muito significado. No hebraico, quando se usava esse artifício, né, embora não usasse a palavra santíssimo, mas eles falavam assim, Senhor, tu és santo, santo, santo. 3 vezes. Isso quer dizer santíssimo. Só que eles não conheciam, não usavam essa expressão santíssimo. Então era santo, santo, santo. Quer ver outra coisa ao contrário? É quando a gente vê o 666. Então a gente soma, não é? Mas na verdade é 666. Quer dizer o seguinte, superlativo da maldade. O superlativo do mal. É mal, mal, mal. É o malíssimo, digamos assim, né? Então é esse o sentido desse santo, santo, santo és tu, Senhor. Quer dizer, santíssimo és tu, Senhor. Tá? Louvem-te nos altos céus, ou seja, tu és louvado ou deve ser louvado em toda a eternidade, em todo o universo, em todo o céu, né? Tu deve ser louvado e é para ser louvado, és digno de ser louvado. Aí coloca, e na terra os filhos teus. Deus é louvado não só pelos filhos, mas por toda a natureza, né? Aí vai além desse filhos teus. Se o cantor, se o compositor está falando que os filhos de Deus devem louvar ao Senhor, tudo bem, mas que ele é louvado, né? Exaltado por toda a criação, isso é verdade, tá? Isso é verdade. Se você for analisar, até o ímpio, se você quiser analisar direitinho, até o ímpio, até o ateu louva ao Senhor. Tira um pouco o preconceito. Aliás, pronto, essa foi uma das coisas que ontem, né, a pessoa estava conversando comigo, colocando o ateu abaixo do próprio diabo, da maneira como ele estava falando. E o que é pior, colocando que Deus, né, na história que ele me contou, Deus, para provar que existe, olha só, Deus não precisa disso. Deus, para provar a ele, né, porque é como se Deus tivesse, na história que ele me contou, viu? E dizendo que foi uma verdade. Aconteceu com um parente dele lá, né? Deus, para provar, como se Deus tivesse
nervoso, chateado, como se tivesse raivoso, porque a pessoa ali não acreditava nele, não acreditava na existência dele. Entendeu? Então Deus, raivoso, disse para o parente dele, diga para ele que você vai mandar ele ficar 2 minutos sem respirar, porque eu vou tirar a respiração dele. Rapaz! Aí disse que o parente dele, não, alguém lá da igreja dele, disse, olhe, para provar que Deus existe. Veja só, não tem nada a ver com Deus isso. Para provar que Deus existe, eu vou fazer você ficar 2 minutos sem respirar. E ele falou com alegria, né? Para mim, ele disse assim, e Deus fez, pastor. Ele ficou sem respirar. Eu fiquei pensando, que Deus é que esse rapaz acredita? Um Deus que precisa se medir com ser humano para poder provar que existe. Olha o tamanho desse Deus dele. Né? E olha o tamanho. Precisa fazer isso para poder provar, porque ele precisa provar que ele existe. É muito pequeno esse Deus. Muito pequeno. Né? E não tem nada de amor nisso. Muito bem. Mas aí, então, se você for olhar, aliás, o salmista diz isso, todo ser que respira, não é? Louve ou louva ao Senhor. Cada um do seu jeito. O meu jeito não é o perfeito. Ora, se o meu não é o perfeito, né? Apesar da ajuda do Senhor, por que é que o outro vai ser imperfeito? Eu vou repetir. A gente não presta. A gente é muito vaidoso. A gente é muito orgulhoso, prepotente. A gente desprega tudo que seja amor de Deus. E aí, esse então é o hino e a gente continua, né? Ó Deus de amor, essencialmente de amor. Eu tenho dito que na minha compreensão, ele é amor. E porque ele é amor, ele é santo e ele é justo. Porque ele é amor, ele é o próprio amor. E por causa disso, em consequência disso, é que ele é justo e santo, verdadeiro, eterno e etc. Tá bom? Mas isso é uma concepção minha, tá bom? Ainda não tenho instrumentos para fazer essa garantia. Também não faz diferença, tá? Mas é porque eu acredito realmente que ele é essencialmente amor. É a última coisa que poderia desaparecer em Deus. A justiça, a santidade. Mas o amor é a última coisa, porque ele é essencialmente amor. Tá? Até mesmo a Bíblia diz que Deus é amor. Deus não fala Deus é a santidade, Deus é a justiça. Não, ele é justo, ele é santo, mas ele é o próprio amor. Tá? Muito bem. Sobre Bíblia, deixa eu ver o meu horário aqui, sobre Bíblia, algumas coisas para a gente refletir rapidamente sobre Bíblia. Lembrando que estamos falando do livro do cristianismo, tá? Saindo daquela coisa prepotente de que é a única maneira de Deus estar se revelando ao mundo, tá? Tirarmos essa prepotência louca que foi colocada no coração da gente, né? De que Deus só se revela na Bíblia. Que Deus é esse? Né? Deus está se revelando o tempo todo em todos os lugares. O tempo todo, porque Ele quer alcançar as pessoas. Ele ama. Quem ama não fica só com um canal para chegar àquela pessoa, não. Ele cria 1000 canais para chamar a atenção daquela pessoa. Isso é amor. A gente faz isso. Imagine Deus. Imagine Deus, que é o próprio amor. Tá? Então, aqui o texto diz assim: pois antes de Jesus, tá?
Pois antes de Jesus, Deus falava direta e indiretamente de muitas maneiras. Antes de Jesus, aos cristãos, tá? Então, Deus falava de muitas maneiras, tá? Hebreus 1, 1 e 2. Antigamente, Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho. Isso aí é para o cristianismo. Tá? Nos fala também pelo Filho. O Filho é que é a grande explicação de tudo que foi falado no Antigo Testamento. E no Novo também. Tem muita coisa no Novo que a gente tem que passar por Jesus. Perguntar, Jesus, tu farias isso? Jesus, tu falarias isso que Paulo ou Pedro ou João fez ou falou? Muita coisa, não é pouca não. Muita coisa. A gente tem que perguntar a Jesus. Jesus, então, é quem dá a visão completa do que seja a vontade de Deus naqueles textos que a gente tem em toda a Bíblia. Tá? É Jesus que nos dá essa luz para compreendermos a sua palavra. Tá bom? Vamos para o Facebook, deixa eu ver o horário. Tem uns 5 minutinhos, a gente pode ir lá para o Facebook. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Deixa eu ver. Pronto, está aqui. Deixa eu botar o Facebook aqui na tela. Está aqui. Aqui está o Facebook. Deixa eu atualizar o Facebook. Deixa eu atualizar. Vamos lá. Ele está abrindo. Está aqui. Vamos ao culto de hoje, começando por ele, né? Então, nós temos aqui o culto e ele está curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola e por Marcos Souza, tá bom? Esses queridos e queridas já curtiram o culto de hoje. Vamos lá. Aqui tem o dia de hoje, né? O dia de hoje, 5 de dezembro. Dezembro é o mês vermelho e é o mês laranja. E está aqui a explicação. Hoje, dia 5, é dia de Maceió, tá? Dia da banheira. Dia de Maringuela, pelo povo, né? E tá aí até um filme aí rodando aí sobre Maringuela. É dia do médico de saúde da família e comunidade. Então não é aquele médico de gabinete, não. É o médico que vai à comunidade para prestar serviços à comunidade, tá? É desse médico que estamos falando. Hoje é o dia dele. É o Dia Nacional da Cruz Vermelha. Da Cruz Vermelha Brasileira. Cadê? É o dia... Cadê? É o Dia Mundial do Solo, Dia da Utopia pelo Bem-Estar Coletivo e do Desenvolvimento Econômico e Social. E Dia Internacional do Voluntário, tá bom? E aqui tem também, para quem depois tiver um tempinho, para fazer a vida melhor. Só vou citar uma coisa, mas tem outras também interessantes. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É verdade. Então tá aqui, tem muitas outras orientações para uma vida melhor. São conselhos, pequenos provérbios que nos ajudam, né, no dia a dia. Aqui tem um vídeo sobre o ministério de Jesus, né? Jesus, o dia da crucificação. É um vídeo sobre aquele dia, aquela sexta-feira da crucificação. Aqui tem outro vídeo sobre Jesus, terceiro ano do ministério dele, do mês de setembro ao mês de outubro. Aqui tem outro vídeo sobre Jesus no segundo ano do ministério dele, do mês de março a mês de junho. Aqui tem um banner, né, grande sobre a presciência de Deus, muito interessante. Quem conhece bem isso aqui tem muitas respostas, né, sobre algumas dúvidas que pairam no cristianismo.
Aqui tem uma palavra sobre o aniversário, né, do meu casamento, 1982, 2021. Então são 39 anos de casados. Está aqui minha esposa, minha amada, minha vida só está completa quando estou ao seu lado. E é verdade. Então está aqui esse banner comemorando o aniversário, né? Tem até algumas pessoas aqui que já curtiram e já colocaram alguns comentários. Aqui tem o vídeo que nós tivemos ontem com o Adson falando sobre família, encerrando 30 semanas que tivemos conversando sobre família, né? O fim da família, fim do casamento infeliz. Esse é o tema geral. E a gente, então, encerrou ontem com o Adson, né, fechando todas essas semanas. Aqui temos um local, né, é um endereço onde estamos juntando, né, todos os conteúdos que nós já produzimos e conteúdos que nós já utilizamos, né, para o desenvolvimento dos nossos pastorados. Tá? Então tem aqui muito desses conteúdos. E aqui o culto de ontem. O culto de ontem foi curtido por Kátia Lauton, Ivete Espíndola e Maria Arideia. Tá? Então cultuamos a Deus. Foi um culto também muito interessante, muito bom, com temas, né, bem apropriados, e essas pessoas queridas curtiram aquele culto. Deixa eu tirar aqui o Facebook. Muito bem. Dito isso, nós vamos para o nosso momento de oração, tá? Cadê? Momento de oração. Vamos lá. Então, esse momento de oração diz o seguinte: é um poema e que ilustra muito bem a oração que gostaríamos de fazer ao Senhor nessa oportunidade. Senhor, querido Deus, antes de tudo, te louvamos e agradecemos pelo domingo que tu nos dás, um dia inteiro para cultuar, pela importância dele para o nosso espírito e nossa saúde, pelo que ele promove em nós e na nossa vida a te adorar. Pedimos muita diferença em nossa existência calma, nas nossas convivências e relacionamentos cotidianos, que as pessoas desfrutem disto que age em nossa alma, que todos sejam gente que por ti e para ti muito amamos. Te louvamos pela Casa de Apoio, teu amoroso projeto, por ser uma maneira maravilhosa de te servir e te adorar, pelas pessoas que são alcançadas com este nosso afeto, pelas pessoas que se oferecem para este divino amar. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para amigos e sustento dele. Te pedimos e agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Então esta é a nossa oração, né, para hoje, e que diz exatamente o que gostaríamos de falar ao Senhor. Nos lembretes de agora, lembrando o seguinte: nós vamos ter 10h30, como sempre, né? Muito provavelmente teremos um vídeo onde vamos estar conversando sobre os temas que tratamos no culto e na escola dominical aqui em família, tá bom? Então, 10h30. No link 10, 11 e 12, você tem aí links que falam sobre a Casa de Apoio, 10, 11 e 12. No link 3, você tem vídeos estudos que nós recomendamos para que você dê uma assistida, tá? São vídeos e são estudos muito interessantes, muito atuais. E amanhã nós estaremos no nosso culto matutino
conversando sobre temas, né, apropriados para este culto. E entre eles, orientações bíblicas aos líderes espirituais, né, dentro do cristianismo e também em outras religiões que possam estar voltados e adorando ao Senhor. Projeto de atendimentos sociais. E aqui, hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com Deus. Hoje é domingo. Ótimo dia para repensar sua vida, sua relação, sua disponibilidade para Deus como maneira de glorificá-lo com a sua vida. E na sua rede social, divulgue que só o Espírito Santo é quem convence, converte e santifica. Só Ele. Toda vez que fizermos isso ou tentarmos fazer isso, a gente atrapalha mais do que ajuda. Tá bom? Mas só Ele é quem tem a capacidade de fazer isso. A gente vai encerrando. Eu vou colocar aqui uma música, finalizando o nosso culto, e a gente vai se despedindo, tá bom? Que hoje seja um dia maravilhoso para você e todos que estiverem ao seu redor, tá ok? Deus abençoe e um ótimo domingo para você. Até mais.